Meus amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral a partir de hoje, às 2 da tarde, das 2 às 3, a partir de hoje, para todo o Brasil. E o programa também tem reprise à noite, às 9 horas, todas as segundas, e de terça a sexta, às 8h45. Além disso, todas as nossas entrevistas podem ser revistas depois no nosso canal no YouTube, que é Visão Geral com Alberto César. E hoje entrevistando aqui o Dr. Pedro Serafim Júnior, médico especializado em ginecologia e obstetrícia. Além de médico, hein? Dr. Pedro é formado em Direito pela PUC em 92, foi vereador, como já dissemos aqui, de 97 a 2011, ano que foi presidente da Câmara Municipal de Campinas e por um período ocupou também o cargo de prefeito. Há 11 anos é pesquisador e proprietário do Centro de Pesquisa de Medicamentos CAEP, onde se dedica em período integral. O que é o CAEP? Pesquisa o quê, doutor? Alberto César, o CAEP é hoje o maior centro de bioequivalência do Brasil. Nós fazemos bioequivalência, que eu já vou explicar para você o que é, e fazemos também pesquisa clínica de uma forma geral. Qual é a diferença? Pesquisa clínica vai pesquisar o efeito, os efeitos colaterais, a segurança de um remédio. Isso pode ser remédio novo ou até um remédio antigo. E bioequivalência nada mais é que você testar um remédio e mostrar que ele é exatamente igual a outro remédio. Por que isso? Porque todo dia existe uma patente caindo. Existem remédios para um monte de tipos de doença que são usados no exterior e não são usados no Brasil porque não são fabricados pelas indústrias brasileiras. Para as indústrias brasileiras poderem fabricar esses remédios, precisa cair a patente. Certo, perfeito, perfeito. Aí eles têm que copiar o remédio no Brasil. Eles podem produzir o remédio no Brasil e fazer ou uma pesquisa clínica para mostrar que o remédio é eficaz e seguro, ou eles podem fazer uma bioequivalência, que é para mostrar que o remédio é igual ao outro. Ao que perdeu a patente. A pesquisa clínica pode custar 30 milhões de reais. E uma bioequivalência vai custar uns 400 mil reais. Então, é muito mais barato, muito mais prático. As indústrias brasileiras optam por esse segmento, por esse caminho. E porque também é uma pesquisa muito mais rápida. Para você fazer uma pesquisa clínica, às vezes, demoram 3, 4 anos e esse remédio já passou por pesquisa clínica. Então você só vai copiar e você sabe a eficácia e a segurança dele. Para você registrar um remédio no Brasil, você registra ele na Anvisa. Você leva um dossiê, às vezes dessa grossura, com tudo discriminado, aonde você compra a matéria-prima, em que máquina que você faz o comprimido, qual é a pressão que você dá na máquina, o pozinho que chama excipiente do comprimido, qual é, aonde fabrica. É um vestibular. E o último papel é um estudo de bioequivalência. E você entra exatamente aí. Nós fazemos remédio. Todos. E você tem o maior laboratório nesse segmento. Maior laboratório nesse segmento no Brasil hoje. Nós já fomos em quase 30. Hoje no Brasil, que são ativos, são mais ou menos 6. E em Campinas nós temos o maior do Brasil. Nós usamos voluntários, que são pessoas que vão lá voluntariamente, passam por um check-up. As pessoas que estão aptas, que estão saudáveis, vão ser convidadas a participar da pesquisa e depois até recebe um ressarcimento financeiro pelo tempo despendido lá. Muito bem, tá aí, tivemos uma aula aqui sobre o Centro de Pesquisas de Medicamentos aqui do Dr. Pedro Serafim. Vamos voltar então para a política? Vamos lá. Vamos lá. Você tem que também trabalhar muito com remédio para dor de cabeça, porque está dando muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Vamos voltar aqui, deixa eu dar... Bom, eu já fui de Campinas a Brasília, vim para o laboratório, agora eu volto aqui para Campinas.
O prefeito que foi considerado inelegível por 8 anos, depois perdeu o mandato enquanto foi cassado em Campinas, hoje é candidato a prefeito. Pode, eu pergunto. Quem sou eu para dizer que não pode? Para fazer um julgamento. Nesse caso, é um caso complexo, mas eu vou dar a minha modesta opinião, Alberto. Até ontem, eu diria que não existia a possibilidade, tá certo? Cassação, 8 anos de inegibilidade. A partir de ontem, do que aconteceu no Congresso Nacional, eu digo para você, quem sabe pode. Por jurisprudência aí. Por jurisprudência. Abriu-se um precedente. Mas que pode retroagir, no caso, porque toda lei, toda jurisprudência, lei, só pode retroagir para beneficiar. Perfeitamente. Então, não pode para prejudicar. Então, no caso, ele pode se beneficiar se isso for retroagido. Ele pode. Nós estamos aí na dependência do juiz eleitoral de Campinas se pronunciar a respeito da inegibilidade dos candidatos. Então, o juiz pode até falar, ele pode ser candidato ou ele não pode ser candidato. Se o juiz se pronunciar negativamente, né, o candidato pode entrar na justiça com uma medida cautelar, pedindo uma liminar, né, pedindo para ele ser candidato e entrar com a ação principal, né, explicando tudo o que aconteceu, que a lei é essa, que a interpretação da lei é essa que teve no Senado e que ele quer a mesma interpretação. E aí, doutor Pedro, e aí se alguém nessa situação, nessas condições, ganha eleição, assume, a justiça demora 4, 5 anos para dar um veredito e de repente ele passa como prefeito o tempo todo calcado numa liminar. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode. Aliás, por falar em poder acontecer, eu queria te fazer uma pergunta, não sei nem se eu vou saber formular direitinho aqui. Eu hoje ouvi que a Justiça Eleitoral de Jaguariúna vetou todos os candidatos, quer dizer, nenhum tem condição de ser eleito, segundo a Justiça. Prefeito? Para prefeito. Bom, imaginando, nem sei se... imaginando, e no caso não é, porque o atual prefeito ainda pode se reeleger, porque vai acabar isso aí, mas na próxima gestão. Se o prefeito não pudesse mais se reeleger, e consequentemente o presidente da Câmara não fosse candidato, alguma coisa assim. Se não tiver candidato a prefeito, o que acontece? Como é que fica a cidade? Se a justiça não permitir que nenhum dos atuais sejam candidatos, que não haja tempo hábil para que outro, quer dizer, eu estou fazendo aqui um drama, tá certo? Não há tempo hábil, juridicamente não se pode, ninguém mais ser candidato. O presidente da Câmara, que normalmente assumiria a prefeitura, também em final de mandato, terminando o mandato, como é que ficaria? Quem que assume? Olha, eu não sei responder a sua pergunta, mas eu acho que o juiz eleitoral deveria abrir prazo novamente para abrir o prazo para inscrição de candidaturas e fazer uma eleição extemporânea. Não tem outra forma. Mas estranho, né? Porque todos estão vetados hoje pela Justiça. Agora, às vezes, eles podem até concorrer com uma medida cautelar, uma liminar, como da mesma forma que nós comentamos aqui em Campinas, e depois vai ser julgado no mérito, e esse julgamento pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, pode ser positivo ou negativo e ter que interromper um mandato no meio. Essa é a instabilidade que nós estamos vivendo jurídica. Hoje, né? E outra. E isso que dá a insegurança para a população, para todo mundo, principalmente para o investidor, que é muito importante na economia do país e do município. Doutor Pedro, antes do intervalo, ainda quero te fazer uma pergunta. Na teoria, né? Isso é na teoria. Médico não tem crise, né? Na teoria, porque quanto mais a coisa fica complicada, mais estresse, mais doença e tal. Isso é uma coisa teórica, né? Mas o país deu uma desacelerada absurda, né? A gente sente e tal.
Você acha que nós vamos retomar se não a velocidade que tínhamos, mas temos esperança, a esperança vai alimentar e por isso nós vamos dar uma grande retomada aí? Alberto César. Demorou para responder, já fiquei preocupado. Viu? Não, essa questão, acho que quem souber, nem os maiores economistas do país não sabem dizer. Existem apostas. O meu sentimento é que vai demorar. O meu sentimento é que nós vamos... Existe muita coisa para ser consertada. A máquina pública a nível municipal, estadual e federal está superdimensionada. Nós vivemos um país que é obrigação do governo. Então o governo tem que ser grande para prover tudo, né? E esse modelo já se mostrou ineficiente. Por quê? Porque você faz bem feito a sua especialidade. E a especialidade do governo não é, às vezes, fazer tudo o que ele faz. E a gente vê até que, você falou em especialidade, né? É que você é formado em ginecologia, formado em medicina, especializado em ginecologia. De repente, amanhã eu quero que você trate na área da dermatologia, depois eu quero você na área de ortopedia, porque no governo é assim, o cara assume o Ministério da Agricultura, depois ele está no Ministério da Fazenda, depois ele está no Ministério da Educação, quer dizer, não tem, é uma coisa muito estranha no nosso país. Mas a gente vai continuar falando sobre isso, nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Estou entrevistando aqui o doutor Pedro Serafim Júnior, o homem que, quando o presidente da Câmara me concedeu o título de cidadão campineiro. Eu volto já já com visão geral para todo o Brasil, aguarde instante só.